O rabino Joseph Oliveira apresenta neste momento um ensinamento sobre uma prece que, quando pronunciada com a devida compreensão, pode influenciar a prosperidade e a abundância na vida de quem a recita. Contudo, antes de compartilhar as palavras exatas, é essencial esclarecer um ponto crucial. Essa oracal não se trata de um ritual mágico, nem de um método para obter resultados sem esforço ou transformar cal interior. Seu verdadeiro poder reside em algo mais profundo. Não se trata de um conjunto de palavras vazias, mas sim de um instrumento para ajustar a percepção, alinhar a mente com uma frequência específica e preparar o indivíduo para receber. Sem essa compreensão, as palavras serão apenas sons sem efeito. Porém, ao captar o princípio por trás delas e sincronizar a consciência com a ideia de abundância, a oracal pode se tornar um catalisador para mudanças significativas. Não porque as palavras em si têm um poder sobrenatural, mas porque quem as recita com entendimento se transforma em algo incapaz de atrair, manter e multiplicar oportunidades. Para ilustrar essa ideia, Rivera menciona a trajetória de seu avô, o rabino Zaqueu Oliveira, um homem de origem humilde, nascido em Recife, descendente de judeus sefarditas que chegaram ao Brasil fugindo da Inquisição. Sem formação acadêmica ou conexões influentes, ele construiu uma vida próspera, não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Ao falecer aos 89 anos, deixou um patrimônio de mais de 3 milhões de reais e, acima de tudo, um legado de sabedoria. No centro desse legado estava justamente a oracal que será compartilhada. A prece em questão e simples. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol bidvar. Em português, significa: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, por cuja palavra tudo veio a existir. São poucas palavras ditas em cerca de 15 segundos. À primeira vista, pode parecer insuficiente para gerar mudanças profundas. No entanto, sua eficácia não está no que é dito, mas no modo como é compreendido. No judaísmo, existe o conceito de kavana, que se refere à intenção concentrada ao direcionamento consciente do pensamento e do coração. Sem essa intenção, as palavras perdem seu significado e se tornam meros sons. Com ela, porém, transformam-se em pontes, canais que conectam o indivíduo a uma realidade mais ampla. Essa oracal não é um pedido de riqueza, nem uma súplica por abundância. Seu propósito é reconhecer a origem de todas as coisas, alinhar-se com a fonte e modificar a relação que a pessoa tem com o dinheiro e a prosperidade. Cada termo da prece carrega um significado específico, e entender cada um deles é fundamental para que o ensinamento faça sentido. A primeira palavra, Baruch, vem de uma raiz hebraica que remete à ideia de fonte, origem. Ao dizer bendito és tu, não se trata de bajulacal, mas de reconhecer uma verdade universal. Existe uma fonte de toda abundância e ela não está nas mãos humanas. Não pelo trabalho, o negócio, as habilidades ou esforço que geram riqueza, mas sim uma força maior, infinita, que permeia o universo. Essa compreensão tem implicações práticas. Quem acredita ser a única fonte de sua prosperidade carrega um peso desnecessário, vive em constante tensão, com medo de que qualquer pausa resulte em perda. A ansiedade surge da ilusão de controle, da ideia de que, sem esforço constante, a abundância cessara. Porém, ao reconhecer que a verdadeira fonte é externa e inesgotável, o indivíduo se liberta desse fardo. Em vez de tentar forcar resultados, passa a atuar como um canal, permitindo que a abundância flua naturalmente. Livera relata casos concretos que demonstram essa transformação. Uma empreendedora de São Paulo, Tatiana, administrava uma loja de roupas no Brás e trabalhava incessantemente, das 6 da manhã às 10 da noite, 7 dias por semana. Apesar do esforço, mal conseguia sustentar a família e, no fim do mês, restava pouco. Desesperada, procurou o rabino em 2020, questionando por que, mesmo fazendo tudo certo, não prosperava. A resposta foi clara. Ela acreditava ser a única responsável por sua riqueza. Ao mudar essa percepção, reconhecendo uma fonte maior, sua realidade começou a se transformar. Em 2 meses, sua renda aumentou 60%. Não porque passou a trabalhar mais, mas porque passou a trabalhar de forma diferente. Deixou de operar sob o medo da escassez e passou a agir com confiança. A loja passou a fechar aos domingos, permitindo que ela dedicasse tempo à família. Mesmo assim as vendas cresceram. Hoje, 3 anos depois, Tatiana possui 3 lojas, uma equipe de 12 funcionários e uma renda mensal superior ao que ganhava em um ano antes. A diferença não esteve nas circunstâncias externas, mas na mudança de consciência. Ao pronunciar Baruch atah Adonai, o indivíduo não está apenas recitando palavras, mas declarando uma nova forma de enxergar a realidade.
Em vez de eu crio minha riqueza, a ideia passa a ser a riqueza e criada através de mim. Essa simples mudança de perspectiva pode alterar completamente a relação com o dinheiro e as oportunidades. A segunda parte da oracal, Elohim Melech e forca essa ideia. A palavra Melech significa rei, e seu significado vai além de uma simples referência à autoridade divina. Trata-se de reconhecer que existe uma ordem no universo, um fluxo natural que governa todas as coisas. Quando o indivíduo se alinha a essa ordem, deixa de lutar contra a corrente e passa a fluir com ela. Você recita essa bem cal, o que realmente entende por trás das palavras. Fiquei em silêncio. Sabia recitá-la de cor, mas nunca havia refletido sobre seu significado profundo. Ele continuou: as palavras são apenas um veículo. O que importa é a intenção que você coloca nelas. Se você diz Shekol Niebidvaru sem acreditar que suas próprias palavras têm poder, está apenas repetindo sons. Mas se você compreende que está invocando o mesmo princípio criativo que formou o universo, algo muda. Naquele momento, percebi que, durante anos, havia tratado a oracal como um ritual vazio, uma obrigação religiosa sem conexão com minha realidade. Comecei a estudar cada termo, a meditar sobre seu significado e, principalmente, a aplicar seus princípios em minha vida. Em vez de apenas recitar, passei a declarar com convicção: tudo veio a existir pela palavra de Deus, e eu, feito à sua imagem, também crio pela palavra. Essa mudança não foi imediata, mas gradual. Comecei a prestar atenção ao que dizia sobre minhas finanças, meu trabalho e minhas possibilidades. No início, ainda me pegava dizendo frases como nunca vou conseguir pagar esse aluguel ou esse salário não dá para nada. Mas, ao me corrigir, substituía por afirmar coisas como estou abrindo caminho para novas oportunidades ou o dinheiro flui para mim de formas inesperadas. Não se tratava de negar a realidade, mas de direcionar minha mente para soluções em vez de limitar coisas. Em poucos meses, surgiram pequenas mudanças, um trabalho freelance como tradutor, uma palestra remunerada em uma comunidade, um bônus inesperado no emprego na sinagoga. Ponto de virada veio quando decidi empreender. Com base no que havia aprendido, criei um curso online sobre os princípios espirituais por trás da prosperidade. No começo, as vendas eram lentas e a insegurança voltava, mas, em vez de ceder ao medo, reforçava minha confiança. As palavras que eu declaro agora estão criando o meu futuro. Em 6 meses, o curso se tornou minha principal fonte de renda, permitindo que eu deixasse o emprego na sinagoga e me dedicasse integralmente ao projeto. A diferença não estava nas palavras em si, mas na consciência que as acompanhava. A oracal não e um amuleto, mas um lembrete de que o poder criativo está ao nosso alcance. Quando recitada com compreensão, ela alinha a mente com princípios universais, transformando a forma como agimos e, consequentemente, os resultados que obtemos. A maioria das pessoas falha porque trata as palavras como um fim e não como um meio. Elas esperam que a mera repetical produza milagres, sem perceber que o verdadeiro milagre está na mudança de perspectiva que as palavras podem inspirar. Palestra que eu ministrava sobre os princípios da abundância. No início, Márcia resistiu. Achava que aquilo não se aplicava à sua realidade, que era coisa para quem já tinha dinheiro. Mesmo assim, decidiu experimentar. Começou a recitar a oracal diariamente, seguindo o protocolo que eu havia ensinado. Prepara cal da consciência, visualiza cal da fonte, recita cal com intencal e declara cal da abundância. Nos primeiros dias, nada mudou. Ela continuava sem dinheiro, com as contas atrasadas e os filhos pedindo comida. Mas algo dentro dela começou a se transformar. Em vez de acordar com medo, passou a acordar com uma sensação de possibilidade. Em vez de se sentir vítima das circunstâncias, começou a buscar soluções. Uma semana depois, enquanto fazia uma faxina em uma casa, encontrou um livro sobre empreendedorismo feminino, esquecido em um canto. Leu em uma noite e teve uma ideia: vender marmitas caseiras para os funcionários do hospital onde trabalhava. No dia seguinte, conversou com a nutricionista do local e conseguiu permissão para usar a cozinha do refeitório nos horários vagos. Com os últimos $50 que tinha, comprou ingredientes básicos e preparou 10 marmitas. Vendeu todas no mesmo dia, por $15 cada. No final da semana, já estava fazendo 30 marmitas por dia. Em um mês, Márcia deixou o emprego de auxiliar de limpeza. Em 3 meses, alugou um espaço pequeno para montar uma cozinha industrial. Em 6 meses, contratou 2 ajudantes e passou a fornecer marmitas para 3 empresas da região. No final do primeiro ano, sua renda mensal ultrapassou o $12.000. Ela quitou as dívidas, comprou uma casa e matriculou os filhos em uma escola particular. Quando perguntei o que havia mudado, ela respondeu: não foram as palavras em si, mas o que as palavras fizeram comigo. Elas me mostraram que eu não estava sozinha, que havia uma fonte maior me sustentando. E quando eu acreditei nisso, comecei a agir como se fosse verdade.
Outro caso e o de Ricardo, um advogado de São Paulo que, aos 38 anos, estava à beira de um colapso. Trabalhava em um escritório renomado, ganhava bem, mas vivia em um ciclo de estresse e insatisfação. Sentia que seu trabalho não tinha propósito e que, apesar do salário alto, nunca tinha dinheiro suficiente. As contas se acumulavam, os gastos aumentavam na mesma proporção que sua renda, e ele se via preso em um padrão de escassez. Um amigo convenceu a participar de um workshop que eu conduzia. No início, Ricardo foi cético. Achava que já sabia tudo sobre finanças e que o problema não era mental, mas estrutural. Mesmo assim, decidiu seguir as instruções. Começou a recitar a oracal todas as manhãs antes de sair de casa. No começo, fazia mecanicamente, mas com o tempo passou a sentir o peso de cada palavra. Uma manhã, enquanto dizia Baruch Atah Adonai, parou e refletiu: se Deus é a fonte, por que estou me matando de trabalhar como se tudo dependesse de mim? Naquele dia, ao chegar ao escritório, recusou um caso que sabia que traria muito dinheiro, mas também muito estresse. Em vez disso, aceitou um processo menor, de uma causa que considerava justa. Para sua surpresa, o cliente ficou tal satisfeito com o resultado que o indicou para outros 3 casos semelhantes. Em 6 meses, Ricardo montou seu próprio escritório, focado em causas sociais. Sua renda não diminuiu, mas sua qualidade de vida melhorou drasticamente. Ele passou a ter tempo para a família, para exercícios físicos e para projetos pessoais. Quando perguntei o que havia mudado, ele disse: antes, eu agia como se o dinheiro fosse escasso e eu precisasse lutar por cada centavo. Depois, passei a agir como se o dinheiro fosse abundante e eu apenas precisasse me alinhar com a fonte. A diferença é sutil, mas os resultados são completamente diferentes. Essas historias não são secões. Elas ilustram um princípio. A oracal, quando feita com consciência, reorganiza a percepção e, consequentemente, a realidade. Não se trata de mágica, mas de alinhamento. Quando a mente está sintonizada com a abundância, as coisas fluem de maneira mais eficiente, as oportunidades surgem com mais facilidade e os resultados se multiplicam. Protocolo não é uma fórmula infalível, mas um instrumento para treinar a mente a operar a partir de uma nova perspectiva. Sexto passo, e talvez o mais importante, é a consistência. Não adianta recitar a oracal uma vez e esperar resultados imediatos. E preciso incorporar a prática ao cotidiano, como um exercício diário de realinhamento. A mente tende a voltar aos padrões antigos, especialmente quando os resultados demoram a aparecer. Por isso, a repetição é fundamental, não como um ritual vazio, mas como um lembrete constante de que a fonte está sempre disponível. Sétimo passo e a gratidão. Após a recitacal, reserve um momento para agradecer. Não apenas pelas coisas que já recebeu, mas também pelas que ainda estão por vir. A gratidão e um reconhecimento de que a abundância já está presente, mesmo que ainda não seja visível. Ela cria um campo energético que atrai mais do mesmo. Quando se agradece pela prosperidade futura, esta se declarando confiança na fonte e abrindo espaço para que ela se manifeste. Por fim, o 8º passo e a entrega. Depois de fazer tudo o que está ao seu alcance, preparar a consciência, recitar com intenção, agir com fé. Preciso soltar. Não no sentido de desistir, mas de confiar. A entrega e o ato de reconhecer que, apesar dos seus esforços, o resultado final não depende exclusivamente de vós. E um exercício de humildade e, ao mesmo tempo, de poder. Porque quando você se entrega, está dizendo: eu fiz a minha parte, agora confio que o universo fará dele. E essa confiança, quando genuína, transforma tudo por mês apenas com costura. Não era uma fortuna, mas era suficiente para cobrir os pequenos luxos que antes lhe eram negados. Podia comprar um presente decente para os netos, reservar um pouco para uma eventual viagem ou até mesmo trocar a geladeira antiga por um modelo mais econômico. A ansiedade, ante sua companheira constante, começou a ceder espaço para uma sensacal de segurança. A costura, que antes era apenas um hobby, tornou-se uma fonte de propósito. Conceição descobriu que, além de habilidades técnicas, tinha um olhar apurado para detalhes e um cuidado especial com os acabamentos. Clientes começaram a recomendá-la não apenas pela qualidade do trabalho, mas pela atenção que dedicava a cada peça. Em pouco tempo, sua agenda estava cheia e ela precisou recusar encomendas por falta de tempo. A mudança não se limitou ao financeiro. A nova rotina trouxe consigo uma redescoberta de si mesma. Conceição passou a se ver não mais como uma aposentada limitada por uma renda fixa, mas como alguém capaz de criar oportunidades. A oracal diária reforçava essa mentalidade, lembrando-a de que a abundância não era um privilégio de poucos, mas uma possibilidade acessível a quem estivesse disposto a agir com fé e determinação. Um ano após começar a costurar profissionalmente, ela decidiu ampliar suas atividades.
Com o dinheiro extra, investiu em um curso de corte e costura avancado, aprimorando técnicas que antes desconhecia. Também comprou uma máquina de costura industrial, o que aumentou sua capacidade de produção. A demanda cresceu ainda mais e ela passou a atender não apenas vizinhos, mas também pequenas lojas de bairro que buscavam peças exclusivas. Aos 60 anos, Conceição não apenas equilibrou suas finanças, mas também encontrou um novo sentido para sua vida. A filha, que antes se preocupava com sua solidão e dificuldades, passou a admirar sua independência e resiliência. As visitas, antes esporádicas, tornaram-se mais frequentes e a relação entre elas se fortaleceu. A aposentadoria, que antes parecia um fim, transformou-se em um recomeço. A história de Conceição ilustra como pequenas mudanças de perspectiva podem gerar grandes transformações. Não se tratava de uma fórmula mágica, mas de um processo gradual de autoconhecimento e a Oracal, nesse contexto, funcionou como um catalisador, ajudando a enxergar além das limitações que ela mesma havia imposto. Ao reconhecer que a fonte de sua provisão não estava restrita a um contra-cheque mensal, mas a uma conexão com algo maior, ela abriu caminho para que novas possibilidades se manifestassem. Ao agir com base nessa nova consciência, os resultados surgiram de maneira natural e sustentável. Não apenas em valores, mas na forma como percebia sua relação com o dinheiro. As oportunidades deixaram de ser vistas como eventos isolados e passaram a ser interpretadas como parte de um fluxo contínuo. Rodrigo relatou que, ao final dos 90 dias, não apenas sua situação financeira havia mudado, mas também sua postura diante dos desafios. Ele deixou de reagir com medo às oscilações do mercado e passou a agir com confiança, entendendo que cada call era um passo em direção a uma realidade mais próspera. O caso de Rodrigo ilustra um princípio fundamental: a transformação externa e precedida pela interna. Os resultados concretos só se manifestaram após semanas de consistência, mas a mudança de perspectiva já havia começado no primeiro dia. Isso reforça a ideia de que a Oracle e a gratidão não são ferramentas para manipular a realidade, mas sim para alinhar a mente com uma visão de abundância. Quando essa visão se torna dominante, as ações passam a refletir essa nova mentalidade, e os resultados surgem como consequência natural. Outro aspecto importante é a relação entre gratidão e expansão. Ao reconhecer e celebrar a ti mesmo as pequenas provisões, cria-se um ciclo virtuoso. A mente, treinada para enxergar o que já existe em vez de focar no que falta, torna-se mais receptiva a novas oportunidades. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim aborda-los com uma postura diferente. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a pergunta passa a ser: como posso usar isso a meu favor? Essa mudança sutil, mas poderosa, altera a forma como as situações são interpretadas e, consequentemente, as decisões tomadas. E comum que, no início do processo, haja uma sensação de desconexão entre a prática e os resultados visíveis. Muitas pessoas desistem nesse estágio acreditando que o método não funciona. No entanto, o que ocorre é que a transformação interna precede a externa, e essa fase inicial é justamente onde a maioria desiste. A consistência, nesse contexto, e o que diferencia aqueles que experimentam mudanças duradouras daqueles que permanecem presos aos mesmos padrões. Não se trata de uma questão de sorte ou de circunstâncias favoráveis, mas de persistência em cultivar uma mentalidade que atraia novas possibilidades. Além disso, a prática diária não deve ser vista como um ritual mecânico, mas como um momento de reconexão com uma verdade maior. A Oracle da manhã não é apenas uma sequência de palavras, mas um exercício de realinhamento. Da mesma forma, a gratidão noturna não é um mero registro de eventos positivos, mas um reconhecimento ativo de que a provisão existe, mesmo quando não ir imediatamente perceptível. Quando esse reconhecimento se torna um hábito, a mente passa a operar em um estado de abertura, onde solo coisas antes invisíveis começam a se revelar. Por fim, é essencial compreender que esse processo não é linear. Haverá dias em que a motivação estará em baixa, em que as dúvidas parecerão mais fortes ou em que os resultados demorarão a aparecer. Nesses momentos, a disciplina se torna ainda mais importante. Não se trata de esperar pela inspiração, mas de agir mesmo quando ela não está presente. A transformação não acontece de uma vez, mas sim através de pequenas escolhas diárias que, acumuladas ao longo do tempo, produzem mudanças significativas. A decisão de começar e de continuar e o que define o resultado final material, mas uma relação de confiança com a fonte de toda abundância. A jornada não se limita a alcançar um objetivo financeiro ou profissional. Trata-se de uma mudança interna que se reflete externamente. Quando a consciência se alinha com princípios mais elevados, as ações passam a ser guiadas por uma perspectiva diferente. Não se age mais por escassez, mas por reconhecimento de que os recursos estão disponíveis. Não se busca apenas o resultado imediato, mas se cultiva uma postura de abertura às possibilidades que surgem. Essa transformação não ocorre de forma linear.
Há dias em que a dúvida persiste, em que os velhos padrões tentam se reafirmar. Contudo, a consistência na prática permite que a nova mentalidade se fortaleça gradualmente. Cada repetical da oracal, cada momento de reflexão, cada escolha alinhada com a fé e não com medo, contribui para a construção de uma nova realidade. A experiência compartilhada não e uma promessa de resultados idênticos para todos, mas uma demonstração de que os princípios funcionam quando aplicados com seriedade. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um convite a observar como pequenas mudanças internas podem gerar impactos significativos ao longo do tempo. A prosperidade, nesse sentido, não e um destino, mas um estado de consciência que se manifesta em diferentes áreas da vida. Aqueles que decidem embarcar nesse processo não o fazem por obrigação, mas por reconhecerem que há algo maior a ser explorado. Não se trata de abandonar a razão ou a cal prática, mas de integrar uma dimensão espiritual que muitas vezes é negligenciada. Quando a mente e o espírito trabalham em harmonia, as decisões se tornam mais claras, as oportunidades se revelam com mais facilidade e a resiliência se fortalece. O convite, portanto, não e para uma adesão cega, mas para uma experimental consciente. 90 dias podem não parecer muito, mas são suficientes para observar se há alguma diferença na forma como se percebe a realidade. Não se exige perfeição, apenas disposição para tentar. E, ao final desse período, a decisão de continuar ou não será baseada em uma experiência concreta, não em suposições. A verdadeira mudança não está no que se recebe, mas no que se torna. E esse processo, uma vez iniciado, tende a se expandir para além do que se pode prever. Essa prática não se trata apenas de recitar palavras ou seguir um ritual mecânico, que está em jogo e uma mudança de perspectiva, uma reorientação da mente em relação ao que é possível. A escassez não é uma condição externa, mas um estado interno que se manifesta no mundo. Da mesma forma, a abundância não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece e se permite fluir. Oracal, nesse contexto, funciona como um gatilho para essa mudança. Ela não altera a realidade material de imediato, mas reconfigura a maneira como se percebe e interage com ela. Quando repetida com intenção, ela reforça a ideia de que a provisão não é um acaso, mas uma constante. E essa constatação, por sua vez, influencia as escolhas, as ações e, consequentemente, os resultados. O exemplo do avo não e uma execal, mas uma ilustração de como princípios simples, aplicados com consistência, podem gerar efeitos duradouros. Não se trata de magia ou de uma fórmula secreta, mas de um alinhamento entre crença, acal e percepção. A prosperidade, nesse sentido, não é um destino, mas um caminho que se percorre diariamente com pequenas decisões que reforçam ou enfraquecem essa mentalidade. A pergunta final, portanto, não é sobre a eficácia da oracal em si, mas sobre a disposição de quem a pratica. Não há garantias de resultados imediatos, mas há a certeza de que a repetição desse gesto cria um novo padrão de pensamento. E, com o tempo, esse padrão se reflete em todas as áreas da vida. Convite para compartilhar a experiência há por 7 dias não e um mero detalhe. Ele serve como um ponto de verificação, um momento para avaliar se houve alguma mudança, por menor que seja. Esse retorno não é apenas para o autor da mensagem, mas para quem a pratica, e uma forma de consolidar o aprendizado e de reconhecer que a transformação, quando ocorre, e gradual e muitas vezes imperceptível no início. A mental aos próximos temas, como a prática de dar e o princípio do descanso, reforça a ideia de que essa não é uma abordagem isolada, mas parte de um sistema mais amplo. Cada elemento complementa o outro, criando uma estrutura que sustenta não apenas a prosperidade material, mas também o equilíbrio e a clareza. Ao final, o que fica não é a promessa de um resultado específico, mas a constatação de que a mudança começa com o primeiro passo. E esse passo, por mais simples que seja, tem o potencial de desencadear uma série de consequências que vão além do que se pode prever. A escolha de agir ou não, de persistir ou desistir, e o que define o rumo dessa jornada. A reflexão sobre prosperidade transcende a mera acumulação de bens. Trata-se, antes, de um processo de expansão pessoal, no qual o indivíduo desenvolve qualidades como generosidade, confiança e capacidade de contribuir para o bem-estar alheio. No contexto judaico, cada pessoa possui uma tafkid, uma missão singular neste mundo, uma tarefa que somente ela pode realizar, uma contribuição exclusiva a oferecer. No entanto, para cumprir essa missão, são necessários recursos, tempo, energia, recursos financeiros e liberdade. Quando alguém se encontra imerso na escassez, com toda a sua atenção voltada para a sobrevivência, torna-se difícil direcionar esforços para um propósito maior. A abundância, por outro lado, permite que o indivíduo libere espaço mental e material para se concentrar no que realmente importa,
possibilitando que faca diferença para qual foi chamado ponto nesse sentido. Buscar prosperidade não deve ser interpretado como um ato egoísta, mas como uma preparação para servir em uma escala mais ampla. Ao almejar abundância, o indivíduo está, na verdade, criando condições para cumprir seu propósito e alinhar-se ao plano que foi designado. Essa perspectiva transforma a motivação por trás da busca por riqueza. Não se trata mais de acumular para o próprio conforto, mas de adquirir ferramentas para gerar impacto, recursos para servir e meios para alcançar um fim maior. Quando essa intenção e cultivada com sinceridade, observa-se que as oportunidades surgem, as portas se abrem e a abundância flui de maneira natural, pois o foco deixa de ser apenas receber para se tornar também dar. Uma antiga sabedoria diz que as bênçãos são concedidas para que se possa, por sua vez, abençoar outros. Não há nada de errado em buscar conforto, mas o verdadeiro significado da prosperidade reside na capacidade de levar, ajudar e beneficiar aqueles ao redor. Ao manter essa mentalidade durante a prática diária, a busca por abundância deixa de ser um objetivo individual e passa a ser um ato de serviço. O indivíduo se torna um canal mais amplo para que as bênçãos fluam, não apenas para si, mas através de si. E, quando essa postura é adotada, algo transformador acontece, a confiança no uso responsável dos recursos se estabelece e o ciclo virtuoso da abundância se inicia. Recebe-se, compartilha-se, recebe-se mais e compartilha-se novamente, elevando não apenas a si mesmo, mas também a família, a comunidade e as causas apoiadas. Essa é a essência da verdadeira prosperidade. Não se limita a possuir muito, mas a ser muito. Não se resume a acumular riqueza, mas a criar impacto. Não se contenta em viver bem, mas em fazer com que outros vivam melhor. Tudo começa com um gesto simples, como uma oração de 15 segundos. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, Shesheyanu Kimanu Vigianu Lasnaze, uma invocação que ajusta a consciência, alinha a energia, abre para receber e prepara para dar. Ao iniciar o dia com essa prática, a mentalidade se transforma, a abundância se manifesta e a prosperidade é direcionada para abençoar o mundo. A jornada tem início agora.